Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Esse homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos no sábado da quinta semana da Quaresma. Amanhã iniciaremos a Semana Santa com o Domingo de Ramos. Hoje, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São João, capítulo 11, do versículo 45 até o 56. O que é que nós vemos no Evangelho de hoje? Nós vemos agora o conselho, chamado o Sinédrio. Eles se reuniram agora e eles dão a sentença final. E a sentença final que eles dão em relação a Jesus é a seguinte. Está no versículo 53. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Até então, o conselho, o Sinédrio, não havia se reunido. Nós temos visto, desde o capítulo 5 do Evangelho de São João, que eram assim, as autoridades religiosas, eles falavam assim: vamos prendê-lo, vamos matá-lo, mas ainda não tinha se reunido aquela autoridade maior dos judeus, que seria o conselho. Então, o conselho agora, eles, diante de um grande fato que eles tinham visto, Lázaro, que estava morto, havia ressuscitado. Jesus havia feito este grande sinal. Sinal, no Evangelho de São João, significa milagre. E, mais uma vez, é aquilo que eu sempre digo aqui. Quando eles viram esse sinal, imagina um homem que já estava há 4 dias no sepulcro. Tanto que a irmã dele
quando Jesus tinha dito para ela, tira a pedra para que Lázaro possa vir, ela disse, mas Senhor, ele já cheira mal, já tem 4 dias que ele está lá. E aí Jesus fala que aquilo era para a maior glória de Deus. Quando eles tiram a pedra lá do sepulcro, não vamos entender, meus irmãos, o sepulcro como os nossos sepulcros que temos nos nossos cemitérios. Lá era tipo uma caverna, e aí nessa caverna se colocava o corpo, e ali colocava-se uma pedra bem grande. Por isso que Jesus disse, tira a pedra. E aí quando eles tiram a pedra, Jesus grita de fora, Lázaro, vem para fora. Aí Lázaro vem. E aí aquela alegria toda, porque... E o espanto também, porque já há 4 dias aquele homem estava morto e agora ele volta à vida. Então, as autoridades, vendo esse sinal, eles já estavam preocupados. Olha, vejam só, esse homem vem fazendo muitos sinais. Se continuar desse jeito, as autoridades romanas vão nos pegar. Está vendo como eles já estão com medo de uma situação que parece que é invenção da cabeça deles? Invenção da cabeça deles. Mas eles estavam com o propósito de matar. Eles não conseguiram enxergar, ou melhor, eles não queriam ver, diante de tantas provas, que Jesus é Deus. Então agora eles disseram, vamos matá-lo. E aí vem essa grande profecia de Caifás, o sumo sacerdote, em função naquele ano, que disse, vós não entendeis nada, não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo, sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. Ou melhor, que Jesus iria morrer por todos nós. Estamos caminhando, meus irmãos, para esse grande momento, embora seja algo tão vergonhoso para nós. Imagina, Deus se faz carne para morrer por nós. Não haveria necessidade disso acontecer se nós fôssemos obedientes, se Adão e Eva fossem obedientes. Mas pela desobediência, agora Deus tem que morrer por nós, porque no meio de nós não haveria um ser humano que pudesse, como disse Caifás, morrer por toda a nação. Morrer por todos, para que houvesse reconciliação. Porque o pecado foi tão grande contra Deus, que só Deus morrendo para nos redimir. E aí nós vemos agora a profecia, o conselho decretou, vamos matá-lo, a sentença já estava, já tinha sido dada, ou melhor, o martelo já estava ali, já tinha batido, e eles não voltaram atrás. E aí nós vamos ver amanhã a narração da paixão do Senhor, nós veremos todo aquele julgamento que foi feito, sem ninguém que pudesse defendê-lo, sem nenhum advogado, porque a sentença já estava dada, e aí levam Jesus à morte. Ao mesmo tempo, como eu dizia antes, que é um caso assim de muita vergonha para nós, que não haveria necessidade disso, mas ao mesmo tempo é de muita alegria, porque é Deus se dando a nós para nos salvar. Hoje, meus irmãos, nós temos a alegria de saber
que um dia nós habitaremos no céu, nós iremos para o céu, nós sairemos desta vida não para a condenação, mas nós sairemos dessa vida para a salvação, para vivermos eternamente com Deus no céu. Foi isso que aconteceu com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos salva. Aquelas autoridades, elas foram cruéis. Parece até os tempos que nós vivemos de hoje, né? Quantos julgamentos injustos. Se nós olharmos todas as nações, nós vemos os governantes, juízes, dando sentenças injustas. Só olhar todas as nações, você vai olhar pessoas que foram presas e foram mortas injustamente. Pessoas que depois que foram mortas, descobriram que elas eram inocentes por julgamentos que se realizaram de forma indevida, sem os devidos processos de averiguação, às vezes por raiva daquela pessoa, por vingança, as pessoas foram sentenciadas de forma errada. Mas todos nós, irmãos, um dia iremos ser julgados. Lá no capítulo 25 do Evangelho de São Mateus, lá fala sobre o juízo, o julgamento universal. Todos nós seremos julgados. Ao toque da trombeta, nosso Senhor virá para julgar os vivos e os mortos. Seremos julgados. Embora já aconteça o julgamento particular quando nós morremos. O julgamento de Deus jamais será injusto, porque Deus é Deus e Deus é justo e Deus não erra. E esse julgamento acontecerá da seguinte forma: somos nós mesmos que já iremos com a sentença que nós mesmos vamos dar a nós, porque será a nossa vida, meus irmãos. É a nossa vida que vai mostrar. Não é que Deus vai mandar, você vai para o inferno. Não, é a nossa vida. Nós já iremos com a sentença. Se não cumprirmos os mandamentos da lei de Deus, se não vivermos a santidade que Deus nos pede, se não dermos as devidas honras a nosso Senhor, se não praticarmos o bem que é tão necessário, se não vivermos reconciliados com as pessoas, nós já iremos com a sentença. Um julgamento injusto que muitas vezes acontece aqui na terra, e o julgamento justo que acontecerá através do nosso Deus. Deus, ele no seu extremo amor para conosco, ele envia o seu Filho para que o seu Filho morra, para que o seu Filho dê a vida por todos nós. E ele sendo julgado de forma injusta, porque veja a acusação que eles estão dando em relação a Jesus. Porque eles não queriam acreditar. Porque Jesus estava mostrando para eles que ele é Deus. E Jesus provou através dos sinais qual é o ser humano que tem a capacidade de trazer uma pessoa que está morta à vida de novo. Na história da igreja nós vamos ver muitos santos que pelo nome de Jesus, ou seja, em nome de Deus, eles pediram e pessoas ressuscitaram, vieram de volta. Mas não foi aquela pessoa, aquele santo que teve aquele poder em nome dele, do santo que ressuscitou, não. Foi em nome de Deus, inspiração divina.
Deus deu aquela inspiração naquele momento para que ela pudesse rezar. E ela rezou em nome de Jesus e foi ressuscitada. Mas só Jesus tem a capacidade de ressuscitar, porque Jesus é Deus. Quando eu falo só Jesus, a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nós sabemos que a Santíssima Trindade nunca faz a coisa sozinha. Mas é na pessoa de Jesus que aconteceu esse grande milagre e eles não quiseram e mataram Jesus. E mandaram matar Jesus. Porque Jesus havia ressuscitado uma pessoa, meus irmãos. Vejam só. Porque havia ressuscitado. Que ato de bondade. Que coisa grandiosa. Mas nós, irmãos, mais uma vez eu digo, coloquemos os nossos joelhos no chão, olhemos para o crucificado e vemos e olhemos para o crucificado e façamos uma revisão de vida. Se Jesus hoje nos chamasse e nós fôssemos diante do trono de Deus, que sentença receberíamos, meus irmãos? Vinde bendito de meu Pai, ou afastai-vos de mim e ide para o fogo eterno. Levemos uma vida santa. Diante desse julgamento injusto, saibamos que um dia nós estaremos diante de um julgamento que será justo. Lá só haverá verdade, nenhuma mentira ali acontecerá. Só a verdade, porque nós estaremos diante daquele que é a verdade. Que Deus nos conceda a graça da fidelidade e nos preparemos, meus irmãos, para a Semana Santa que está chegando, começando amanhã com o Domingos de Ramos. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Nos preparemos para amanhã, aonde no Domingo de Ramos iniciaremos a Semana Santa.